Olá, senhores, bem-vindo ao canal. E o que está acontecendo com uma das maiores atrizes do Bostil de todos os tempos? E apresentadora também, Carolina Ferraz. Eu não tenho certeza, mas parece que ela anda muito desgostosa, viu, senhores? Pelo que eu vi, ela gravou um vídeo aí recentemente e vários comentários, principalmente de homens, Jurandir, segundo a própria Carolina, ficaram comentando no vídeo dela que ela tá muito velha e diferente dos velhos tempos. E eu já deixo adiantado que a pessoa que perde tempo escrevendo esse tipo de comentário no vídeo de um terceiro já morreu por dentro. Pra que perder tempo com isso? O que a pessoa ganha indo lá no vídeo da Carolina Ferraz falando que ela tá velha? Pra mim, isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Eu mesmo, de vez em quando, vejo alguns comentários de pessoas que caem de paraquedas aqui no canal e me esculhambam como se não houvesse amanhã, principalmente quando eu falo alguma coisa relacionada à minha aparência. E apesar de não achar gostoso receber esse tipo de comentário, mas eu também não vou ficar exigindo explicações. Como diz Edson Chapelota, o importante é o engajamento. Como que alguém que grava conteúdo na internet vai esperar que 100% das pessoas concordem com tudo e elogiem o que ela tá fazendo? Isso não existe. Inclusive, muita gente pode até pensar, bom, então por que a Carolina Ferraz tá enchendo o saco por causa desse negócio? Se a maioria dos comentários que ela recebe é de elogio e de apoio ao trabalho dela, por que quando aparecem alguns caras lá falando dessa questão da idade, esse automaticamente se torna o oval mar vazio que ela tem é esse? Ela resolve gravar um vídeo e ao invés de dizer que não se importa com isso, porque ela se sente bem consigo mesma, embora ela tenha até falado isso no vídeo, mas muito pelo contrário, ela reagiu igual a maioria das pessoas faz, que é entrar no perfil da outra pessoa e dar aquela avaliada básica no VSM do Jurandir, que tá escrevendo esse tipo de comentário desagradável. E mesmo a grande atriz falando que acha desprezível quem escreve esse tipo de comentário, que não serve pra agregar em nada na vida da pessoa, adivinha o que ela fez, senhores? Ela fez a mesma coisa com o cara que tava xingando ela. Ela selecionou um cara lá que falou que ela tava velha demais e depois de dar uma avaliada minuciosa na situação do Jurandir, ela vai dizer aí durante o vídeo que o cara é careca, tem o nariz de batata, é barrigudo e várias outras características lá que, se for ver certinho, pode ser até considerada gordofobia. A Carolina Ferraz, embora ela seja conhecida aí, famosa e tudo, mas ela também não pode falar desse jeito do Jurandir. Como que a pessoa vai se defender de alguém que teve uma atitude deseducada com ela, sendo deseducada com a outra pessoa? E outra dúvida também, a grande atriz falou que não liga para esse negócio porque ela se ama e chupa Brasil, não importa a opinião dos outros. Mas ela fez questão de gravar um vídeo para falar da largura do nariz do cara e também que ele não passa de um gelatinoso. Então isso significa que ela liga para a opinião dos outros. É claro que fica a minha solidariedade à grande atriz. Ninguém gosta de ver esse tipo de comentário, mas como eu disse agora há pouco, se você grava conteúdo na internet, não dá para esperar que todo mundo concorde com você e fique te mandando força guerreira em todo comentário, porque não vai ser assim, a não ser, é claro, na ditadura. Só se a gente censurar de vez a internet e somente elas tiverem o direito de ficar falando dos caras barrigudo e nariz largo, igual fez a grande atriz Carolina Ferraz nesse vídeo que a gente vai ver a partir de agora. Tente não se impressionar com o ódio da grande apresentadora. Eu postei um vídeo ontem falando de um recebido. Eu nunca faço isso, né? Normalmente, quando eu recebo alguma coisa que eu gosto, eu entro em contato direto com a marca, vou lá e agradeço. E eu tô impressionada a quantidade de homens falando que eu tô velha, como o tempo passou pra mim. Tem um homem lá que falou assim, o cara careca, gente, o cara horroroso, o cara inchado, o cara tipo... Deus abençoe e proteja você, porque você não deve ter a minha idade. Seguramente você é mais novo, apesar de estar completamente destruído. Mas os homens, eu tenho que dizer, isso é preciso que seja dito, eles se sentem no direito de julgar e estabelecer critérios e fazerem comentários sobre outras mulheres, porque na cabeça deles, não importa se eles são gordos, barrigudos, se a pança deles extrapola a calça, se o cara é careca, se ele tem nariz de batata, se ele tem espinha na orelha, não importa. Ele pode ser um monstro. Para está doendo. Daqueles que você não vai assim, nem convidar para um cafezinho de manhã. Muito menos de manhã, né, gente? Mas ele vem falar para Carolina Ferraz, que tem 58 anos, que é mãe de 2 filhas, que tem uma história maravilhosa, que não escondeu a idade, que tá muito bem, obrigado. Ó, minha pele, acabei de acordar. Acabei de acordar, gente. Tá? Tô ótima. O problema é que eu não faço de conta que eu tenho 20. Eu não pretendo enganar as pessoas. Sai, opa, gente, é mentira, minha identidade é falsa, eu tenho 37. Não, não, não.
Eu tenho 58, em janeiro do ano que vem faço 59, estou muito bem, muito feliz, me acho linda. Também, como eu disse, eu adequo às minhas expectativas. Eu não espero de mim o corpo de uma menina de 20 anos. Agora, vocês homens, muitos homens, mulheres, ó, obrigada, vocês todas me apoiando, todas sendo gentis, dizendo é isso aí, ela tá envelhecendo, mas todo mundo envelhece, o tempo passa para todos, isso é que importa, gente. Outra alternativa eu não quero, eu prefiro estar viva e envelhecer do que estar morta. Então o maior vazio que eu tenho é isso. E acho que estou envelhecendo com a maior dignidade, isso é uma palavra que me cerca na vida. Dignidade, se eu estiver digna, o resto tá valendo. Agora você, cara, você aí que tá achando que eu tô velha, você precisa usar espelho com mais frequência. Autocrítica é um exercício fundamental para a sobrevivência nos tempos atuais na sociedade moderna. Porque em uma sociedade onde as pessoas se comparam o tempo todo, 24 horas por dia, com os vídeos maravilhosos que existem por aí, fazem com que você equivocamente pense que você pode coisas que você não pode. Eu sou rica! Eu sou rica! Você não só não pode, porque você não tem condições reais, é um fato. Se você tivesse espelho, você saberia. Como você não pode porque é falta de educação, é antiético, é amoral. Eu não tô aqui para falar de você, eu não tô no teu perfil dizendo coisas horríveis, ou se você tem dedo torto no pé, se a sua unha é encravada. Eu não tô falando essas coisas. Eu estou aqui tocando a minha vida, falando com pessoas que me interessam. A minha comunidade é de mulheres que gostam de se cuidar pra gente envelhecer com saúde, com dignidade e com muita beleza, porque nós somos lindas. Porque eu sou bonita, eu tenho uns olhos lindos, né? E a gente não precisa de comentário machista, etarista, feio, horroroso, de homem de quinta categoria, tudo chinfrim. E pior, tem uns caras até novinho. Eu fiquei, tipo, super chocada. Mas felicíssima, porque é uma das poucas vezes em que todas as mulheres, praticamente, estão me dando força e estão criticando esses caras chatos. É assim que a gente tem que ser. Show pra vocês que se acham o máximo. Vocês não estão com essa bola toda, não, tá, galera? Mas, ainda assim, quantos caras muito gatos tem no Brasil? Olha, chupa Jurandir. Gostei da forma altamente contraditória que a Carolina Ferraz se defendeu desse monstro, segundo ela mesma. Teve até uma parte que ela falou que não foi ela que entrou no perfil do cara pra ficar falando da aparência dele, se ele tem o dedo torto ou espinha na orelha, mas parece que foi exatamente isso que ela fez. Ela só não colocou a foto do cara, mas pelo que ela falou, não dá a entender que o cara não tem moral pra ficar falando da grande Carolina Ferraz, sendo que ele é um monstro. Será que ela não percebeu que quando ela devolve na mesma moeda, ela tá cometendo o mesmo erro que o Jurandir? Ai não, porque é machismo e etarismo e o cara precisa ouvir a verdade. Mas se nesse contexto a Carolina Ferraz começar a falar que o cara é calvo, barrigudo e tem o nariz negroide, ela também meio que tá desqualificando o cara por causa da aparência. Então a pessoa quer igualdade ou não quer, não tô entendendo nada. E além disso, esse tipo de comentário que o Jurandir aí fez sobre a Carolina Ferraz, além de ser extremamente deseducado, também está tecnicamente incorreto. Ela disse aí que atualmente tem 58 anos e pelo que eu vi aqui na internet, a pessoa só é considerada idosa a partir dos 60 anos. Ou seja, então espera um pouco aí, meu filho. Você não tem o direito de ficar falando que ela é idosa, a não ser, é claro, que você espere 2 anos pra fazer isso. E além disso, usar esse termo, falar que a pessoa é velha, isso aí a pessoa já fala com a intenção de desestabilizar a outra que ele tá falando isso. E se a pessoa se desestabilizar, isso significa que o Jurandir desconhecido venceu. Era isso que ele queria o tempo todo, minha senhora. Nunca é um bom negócio você cair na provocação de uma pessoa que você nem conhece, porque a partir do momento que você faz isso, você deu a ele a glória eterna, que é os 5 minutos de fama que o cara queria, e é por isso que eu acho que ela se equivocou aí na resposta dela. É claro que ela tem o direito sim de ficar chateada, ninguém é obrigado a achar legal um comentário de alguém querendo te depreciar, mas calma aí também, né? A Carolina Ferraz é rica, e ela não precisa ficar respondendo esses Jurandir desconhecido, a não ser, é claro, que o cara tenha pegado na fraqueza, né? Se esse é o maior vazio da Carolina Ferraz, e o cara foi comentar justo uma coisa que a deixa incomodada, é até compreensível mesmo essa insatisfação dela, mas essa parte que ela começa a falar da aparência do cara eu já não concordo tanto, porque isso pode passar a impressão que a Carolina
Carolina tá sendo vítima dessa situação e a vítima pode fazer qualquer coisa. E é exatamente por isso que ela falou que o cara é barrigudo e careca e ele deveria se olhar no espelho antes de fazer qualquer crítica. E a pergunta que fica é a seguinte: se fosse um cara muito, mas muito gato, que falasse a mesma coisa no comentário da Carolina, que ela já tá velha e diferente do tempo que ela fazia novela, a esse cara é permitido fazer esse comentário desagradável porque ele tem uma aparência padrão, ou mais ou menos ela só falou isso porque tava nervosa e talvez nem pensou nesse detalhe? Porque se for isso, o critério que o cara deve adotar antes de falar da aparência dos outros é ele se autoavaliar no espelho, ver se ele tem moral pra poder falar da vida dos outros, e somente os homens muito gatos têm licença poética pra falar alguma coisa, porque pelo jeito essa é a regra que a Carolina Ferraz estabeleceu pra receber críticas. Somente os muito. Eu, por exemplo, que sou um braço de merendeira, não posso nem sonhar em falar da grande atriz. É sempre esse negócio, porque os homens isso e aquilo, e graças a Deus que nós mulheres estamos unidas contra o machismo estrutural. E eu não sei nesse caso aí do vídeo da Carolina, mas eu posso garantir que muitas mulheres também comentam sobre a aparência das outras, e talvez o grande segredo seja não dar tanta importância pra isso. O que a grande atriz acha dessa minha sugestão? Ela mesma falou aí que tem orgulho de si mesma, mãe de 2 filhas, uma carreira artística simplesmente maravilhosa, e ela vai se importar com o comentário de um Jurandir? Que frescura! O que a gente tem que saber é o seguinte: o cara cometeu algum crime, ele caluniou ela, ele imputou algum crime a Carolina nos comentários, ou ele só escreveu algo que desagradou ela? Porque como se trata de uma pessoa pública e nem Jesus agradou a todos, isso vai continuar acontecendo mesmo que o governo coloque a censura no Brasil, que é isso que eles querem. Mesmo assim isso não vai acabar, porque se for assim então eu também vou fazer igual a Carolina Ferraz, e daqui pra frente eu exijo que as pessoas escrevam somente comentários agradáveis ao meu respeito, porque senão nos vemos nos tribunais. Vocês vão conhecer a fúria do assalariado. Mas brincadeiras à parte, fica aqui mais uma vez a minha solidariedade à Carolina. Realmente isso deve ser bastante chato mesmo. Mas por outro lado, teve uma outra notícia que eu vi aqui no canal do Feltrin, que foi há 2 meses atrás, que diz que quando a Carolina Ferraz foi demitida da Record, fizeram até festa. Segundo o fofoqueiro, ela era uma pessoa muito difícil nos bastidores, e o pessoal deu graças a Deus quando ela saiu de lá, supostamente, segundo o Ricardo Feltrin. Então fica a reflexão, né? Será que tá todo mundo errado e só a grande atriz, talentosíssima e rica Carolina Ferraz tá certa o tempo todo, senhores? Talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você acha justa essa atitude da Carolina Ferraz xingando de volta o cara que falou que ela é velha. E caso você tenha gostado do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Masters Barbella Jr., homens que nem são muito gatos e teoricamente não tem moral pra ficar falando da aparência da grande atriz Carolina Ferraz. E mesmo assim aparece um monte de Jurandir falando da idade dela, que a cada dia ela tá mais parecida com o desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, pra ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!